Saúde, irmão, com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Estava orando ali, irmão. Deus deu uma palavra no meu coração para trazer para essa manhã. Essa palavra tem uma palavra muito conhecida, essa consagração, muito conhecida, de cor, mas Deus ele fala de várias maneiras. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Louvado seja Deus. E Deus estava orando e Deus me dava essa palavra no meu coração. E quando Deus fala, com certeza Deus quer falar com pessoas. Comigo, com certeza eu tenho, estou precisando. E com certeza Deus quer falar com pessoas. A gente não sabe que é a pessoa. Eu só falo assim. Só conheço você só aqui. Eu não conheço o particular. Eu não conheço a intimidade. Eu não conheço onde você anda. Não sei. A palavra que revela. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Fala assim: tudo tem um tempo determinado, e há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de saltar e tempo de espalhar pedra, tempo de juntar pedra, tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Louvado seja Deus. Somente até aqui. Louvado seja Deus. Aqui o nosso amado Salomão escrevendo, já na sua velhice, a respeito de que há tudo um tempo determinado por Deus. Salomão ele tinha muita experiência de falar isso, porque tudo aquilo que teve um tempo diante de Deus, Deus deu na vida dele. Salomão reinou 40 anos e foi 40 anos de paz. Tudo aquilo que Deus prometeu para ele, Deus deu tudo no seu tempo determinado. E quando ele escreveu o livro de Eclesiastes, ele já estava com uma certa idade, bem avançada, bem experiente, sabendo daquilo que estava falando. E toda vez que Salomão falava, ele falava daquela sabedoria que o próprio Deus tinha dado. E ele falando a respeito do tempo determinado debaixo do céu. E muitas vezes nós não queremos aceitar o tempo determinado por Deus na nossa vida. E tudo há um tempo. Não adianta nós queremos passar do tempo que Deus quer. Entendeu? Há o tempo de você nascer. Não adianta você querer. Não, vai nascer naquele tempo que Deus determinou. Acabou. É um tempo determinado debaixo do céu. Há o tempo de nascer. Pessoal, vai nascer no tempo de Deus. Vai nascer no tempo de Deus. Não adianta nós querer fazer o nosso jeitinho, que para Deus é um tempo tudo determinado. E também um tempo determinado de morrer. Mas esse tempo de morrer é na morte de Deus. Não você tirando sua própria vida. Porque quando você tira a sua própria vida, você se fez de Deus, você se ultrapassou de Deus. Ninguém tem o poder de tirar a vida, só Deus. Por isso que lá em 1 Samuel capítulo, se não falha a memória, capítulo 2, versículo 6, ele fala: é Deus que dá a vida e Deus que tira a vida. Ninguém tem o poder. É Deus que tem o poder, e é um tempo determinado. Por isso que você vê muita gente leva tiro, leva um monte de coisa, você pega câncer, cura, Deus cura. Por que não morreu? Porque não chegou o tempo. E tem pessoas que tropeçam e morrem. Tem pessoas que dormem e amanhecem morto. Você nem sabe por que morreu. Falou, mas não está tão bom. Mas é que tudo tem um tempo diante de Deus. Muitas vezes nós não queremos aceitar o tempo.
Irmão, mas todo dia nós estamos morrendo, é o tempo. Toda vez você nasceu, você já vai morrendo. Você já vai morrendo, cada dia vai morrendo uma coisinha. Por quê? Porque a gente vai envelhecendo. A gente vai envelhecendo, o tempo vai passando. E as pessoas não querem aceitar. É verdade. Olha para cá, você aí, tá aí. Não adianta você querer ser. Irmão, tem o tempo de todas as coisas aqui. E as pessoas, muitas vezes, dá jovem e não quer ser jovem, quer ser maduro. E é o tempo de você ser jovem. É o tempo da adolescência. Teve uma vez que eu estava regendo com a jovem aqui, regendo os varões, e tinha um jovem. E eu estava chamando a atenção, e Deus falava no meu coração, não chama a atenção dele. Porque ele é jovem, ele é criança, ele não tem noção. Ele ainda não está estruturado, filho. Há tempo para todas as coisas. Você entendeu? Há tempo para todas as coisas. E muitas vezes nós queremos ultrapassar o tempo de Deus. E não haver, nós estamos ficando velhos e quer ser jovem. Quer ser jovem. Tem uma vez que um irmão chegou para mim, um irmão com 80 anos, falou, pastor, eu falei, fala meu filho, ora por mim. Eu falei, o que foi? Estou sentindo uma dor na coluna. Eu falei, olhei assim para a cara dele. Irmãozinho, quantos anos o irmão tem? Eu tenho 80 anos. Eu falei, irmão, eu com 40 anos já com dor na coluna aqui, ó. Irmão, glorifica a Deus, irmão, só tem isso. Porque tem pessoas que não aceitam. Mas é coisa que a idade está chegando, é um tempo de todas as coisas, né, irmão Dário? Há um tempo, irmão, que a gente não adianta querer correr. E muitas vezes nós não queremos aceitar. E aqui fala, e o tempo de plantar, irmão, olha, e o que plantar, ó, olha bem o que ele fala aqui, ó. Há um tempo de plantar e de arrancar o que se plantou. Ainda eu vou mais além do que isso aqui, Salomão escreveu. Há um tempo de que você planta, e há um tempo, irmão, que você tem que cuidar da plantação. Porque não é só plantar e arrancar. Não é só você plantar, porque há um tempo que aquela planta ela tem que ser cuidada. Não é verdade? Não é só plantou e tirou o que se plantou. Não. É porque aqui foi bem abreviado. Mas há um tempo de você cuidar daquela planta, até ela dar fruto para você poder arrancar os frutos. Não é verdade? Então há um tempo determinado por Deus, e muitas vezes nós não queremos plantar. E para Deus, irmão, tem um tempo de nós plantarmos, e depois o tempo de nós regarmos aquilo que se plantou. Não adianta nós querer ultrapassar. E muitas vezes nós não queremos aceitar. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam, pastor, eu quero ser isso. Eu digo, meu filho, há um plano de você aceitar. E isso nós não queremos. Por isso que você vê muitas pessoas raquíticas. Hoje você vê muitas pessoas, irmã, que não tem mais estrutura. Há um tempo de você ficar orando, irmão. E as pessoas não querem orar. Eles querem um ministério sem estrutura, sem firmeza. Por quê? Tem obreiro que não gosta de ficar em porta. Tem obreiros que não gostam de limpar a igreja. Tem obreiros que, irmão, e por isso que eu sou muito a favor da hierarquia. Você sempre passar nos degraus e nunca pular o degrau. Eu não sou a favor muito disso. Tem gente que é de membro a pastor. Desculpa de quem é a favor, eu não sou. Ah, mas é Deus, peraí. Ninguém está dizendo que você não vai ser um pastor, mas também existe um tempo de preparação. Deus, quando chamou Moisés, primeiro Moisés ficou 40 anos aprendendo toda a ciência do Egito, toda a tecnologia, toda sendo cuidado ali. Depois de 40 anos, ele foi ficar 40 anos aprendendo com Deus no deserto. Depois ele ficou mais 40 anos cuidando. Primeiro ficou 40 anos aprendendo toda a tecnologia, presta atenção. 40 anos sendo pastor de ovelha no deserto, porque era o projeto que Deus estava preparando ele. Depois ele ficou 40 anos cuidando do povo de Deus no deserto.
Você preparou para pensar? Deus já estava tendo um projeto. Só que para Deus, escuta aqui que vocês estão me ouvindo. É projeto de Deus ter tempo, irmão. Não adianta nós querer passar o tempo de Deus. Tem pessoas que não querem aceitar. Não, mas eu estou nele, meu filho, fica quietinho. Espera o tempo de Deus. Teve uma vez, irmão, que eu fiquei quase 3 anos dirigindo a igreja em Arthur Alvim, junto com o pastor Messias, porque mais eu ficava dirigindo, porque ele viajava muito, eu ficava responsável por tudo. Minha esposa ficava na parte da limpeza, porque nós era caseiro. Eu dirigia de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Fiquei quase 3 anos nessa parte. Nós dirigindo. Irmão, chega um tempo que Deus falou para mim, irmão, eu pregava de manhã, de tarde, de noite. Manhã, de tarde, de noite. Eu ia buscando pregar. Pregava. Eu falei, misericórdia, Jesus. Deus falava para mim, é o tempo de você falar. Só que chegou, irmão, um tempo de eu ficar quietinho. Aí eu fui para o Brás. No Brás, eu peguei um tempo de ficar só na limpeza. Irmão, eu fiquei 5 anos só cuidando de banheiro e olhando o carro. Nem entrava quase na igreja. Você entendeu? E eu não entendia isso. Só que depois Deus falou, é o tempo. É o tempo de você aprender que não existe só púlpito. Existe banheiro, existe estacionamento, existe tratar com as pessoas. E muitas vezes a gente não quer. Eu fiquei 5 anos, quase não tinha uma oportunidade para dar uma saudação. As agendas, fechou tudo, varão. Era tempo de eu ouvir e ficar quieto. 5 anos. E muitas vezes nós só queremos cantar. Ai, meu tempo, cantei! Tudo tem um tempo determinado por Deus. Tudo é Deus preparando a gente. Muitas vezes a gente não entende, a gente não quer aceitar o tempo de Deus. E Salomão aqui, já experiente, ensinando que tudo tem um tempo. E muitas vezes nós não queremos aceitar o tempo. O erro de muita gente hoje está quebrando a cara é que não aceita. Jovem, menina jovem, já quer ser mulher. Tem que ser criança. Menina que não tirou nem o cheiro do mijo. Desculpa a expressão, irmão. Nem minha mãe falar, meu pai. Tirou nem o cheiro do mijo. Está mijando na cama, já quer namorar. Ei, tu é criança. Vai brincar com a criança, brinca de boneca, brinca de criança, coisa de criança. Não queira ultrapassar as coisas. Que depois lá na frente quebra a cara. Você vê os meninos, criança cuidando de criança. Por quê, pastor? Porque não prepara as estações certas. Ultrapassa momento que não é. Fica quieto, meu filho. Espera em Deus. Nós temos que aprender a esperar o tempo nosso. O tempo, Salomão aqui foi bem enfático. Tudo tem um tempo determinado debaixo do sol. Tudo. E muitas vezes nós não queremos. Mas eu quero correr aqui. Tempo de chorar. Olha aí, olha só. Tempo de chorar e tempo de rir. Irmão, não adianta. Quando chega o nosso tempo de chorar, é o tempo das lutas, as percas que a gente tem, que a gente chora. E muitas vezes nós não queremos chorar. Mas tem que chorar. É o tempo. É o tempo de você chorar. Todo mundo teve um tempo que chorou bastante, né? Com muita perca. E ninguém quer chorar. Às vezes o choro pode ser de alegria. Mas aqui está falando de choro de tristeza. Por que, pastor, choro de tristeza? Porque ele fala, depois também tem um tempo de rir. Tem um tempo que você vai se alegrar. Tem um tempo da alegria. Mas, pastor, eu posso estar alegre? Meu amigo, mas o choro que eu falo aqui é o choro da alma. Não é o choro, porque tem gente, Alex, que está sorrindo, mas por dentro está chorando. E tem gente que está chorando, mas por dentro está alegre. Você está entendendo?
É porque é o tempo. Não adianta nós querer disfarçar. Porque tem pessoas que não querem aceitar. O problema é as pessoas não querer aceitar o tempo. Irmão, e há um tempo determinado. E há o tempo de buscar. Olha só, irmão. Aqui no verso de número 6. Tempo de buscar e tempo de perder. Isso aqui, eu quero parar um pouquinho aqui. Há um tempo de nós buscarmos as coisas. Eu vejo pastores que não gostam de perder. Irmão, ultimamente eu tenho perdido tanto perdido. E às vezes eu não entendo porque eu tenho perdido. Eu falei, Deus, por que tá? Eu estou perdendo, eu estou fazendo tudo no meu máximo que eu falo. O Senhor só falava isso no meu coração, filho, porque tem um tempo. Tem um tempo. E uma vez, irmão, eu estava falando com Deus. E eu falava com Deus, Deus, por que muita gente está saindo da igreja? Sem motivo, porque eu não estou vendo motivo. A gente só falta pegar no colo a pessoa. E Deus falava assim no meu coração, sabe por quê, meu filho? Porque se eu deixar a igreja lotada, do jeito que tu quer, tu vai se acomodar. E há o tempo de eu levar para outros lugares. Você entendeu? E eu não entendia isso. Porque muitas vezes a gente vê o banco vazio e fala, meu Deus, mas por quê? Ultimamente estava tão lotado. Aí Deus fala, porque se eu deixar lotado, tu não vai mais buscar aqueles que estão precisando vir. Tu vai se acomodar, porque já está cheio. E eu entendi, que tu tem um tempo. E outra vez eu falei, mas Senhor, eu estou perdendo tanto, é porque é o tempo de perder. E tu vai lá buscar o que se perdeu. Mas há um tempo, irmão, que a gente também ganha. Tudo para Deus tem um tempo. E muitas vezes a gente não queremos aceitar, né, irmão? Não queremos aceitar, acha que tudo é só maravilha, é só bênção. Olha os servos de Deus que passaram na Bíblia. Me mostra um que não sofreu. Me mostra um que não sofreu. Me mostra, não tem nenhum. Todos sofreram. Todos. Sem exceção, até Jesus sofreu. Todos sofreram. Por quê? Porque há um tempo que a gente perde. E o termo perder aqui é para nós aprender que tudo não é só ganhar. Que tudo não é só ganhar. E a gente perde. Todo mundo perde. Mas também tem um momento que ganha também. Tem um momento que você vai ganhar, varão. Tem um momento que a gente não entende. Ah, porque eu estou desempregado. Por onde eu vou? Porque é o momento. Mas quando a porta também se abrir, meu filho, tu vai escolher. Chegou um irmão para concluir. Chegou um irmão e falou assim, ah, pastor, eu já estou de idade, eu estou precisando trabalhar, pagar aluguel. Falei, então faz uma campanha com nós, irmão. Traz o currículo. O homem já tinha uns mais de 60 anos. Irmão, ele fez a campanha, demorou 2 semanas, Deus abriu 3 portas de emprego para ele. O pior de tudo é que ele quis abraçar, era para ele escolher uma porta. Ele abraçou as 3 portas. Ele não começou mais a ter vida. Ele não veio mais para a igreja, não buscava mais a Deus. E depois, sabe onde ele morreu? Ele morreu em frente ao trabalho dele. Deu um ataque fulminante. Ele tinha tomado santa ceia aqui. Ele só vinha um culto por mês, que era o culto da ceia. Você entendeu? Ele não queria mais, ele só queria abraçar. Acabou o quê? Morrendo no próprio trabalho e na porta do trabalho. Por isso que eu falo para o irmão, aproveita as oportunidades, mas tenha um tempo para todas as coisas. Não querendo nós querer abraçar tudo, que a qualquer momento nós vamos deixar tudo isso aqui. Pode ser, irmão, você andando no caminho, o seu tempo acabou. O problema é que as pessoas não querem aceitar, acham que vai ficar aqui para sempre, Alex. E é tudo a um tempo determinado por Deus. As pessoas se apegaram tanto na vida material aqui, abraçou tanto a causa, que esqueceu que nós temos um lugar, que Deus vai vir nos buscar. Ele falou, eu vou, e depois eu vou vir buscar vocês. E nós não queremos ter. Nós se apegamos tanto
no materialismo, que nós não queremos, sabe, esquecemos do tempo que Deus falou, que vai ter o tempo de nós ir buscar a presença dele. Que tudo tem um tempo, irmão. Tudo tem um tempo. Amém? Fica com essa palavra. Que Deus abençoe grandemente.